Meus amados irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos com o nosso quadro semanal da Escola Bíblica Dominical, destacando os pontos principais da lição a ser estudada no domingo que se aproxima. Bem-vindo ao quadro Destaques da Lição, do nosso canal Alexandre Oliveira. Toda semana o comentário da lição de adultos da CPAD a ser estudada no domingo que se aproxima, trazendo os pontos relevantes, os destaques necessários a ser efetuado na lição em estudo, a fim de auxiliar pastores, obreiros, professores, superintendentes, cooperadores, irmãos e irmãs que gostam da palavra de Deus e que são estudantes da gloriosa palavra do nosso bondoso Deus e que não perde uma escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Bem-vindo ao nosso canal. Deixa o joinha, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e de Facebook para que outros irmãos também recebam e possam aprender cada vez mais da gloriosa palavra de Deus. Meus irmãos, vamos ao comentário desta lição, lembrando que estamos na última lição desse trimestre, fechando, portanto, o terceiro trimestre de 2020, esse também que foi um trimestre especial, já que nós estamos estudando uma lição que foi originalmente publicada no terceiro trimestre de 1993, fazendo 27 anos do seu lançamento. Foi neste ano renovada, revisada, para ser estudada nesse terceiro trimestre por conta da pandemia que está aí. Meus irmãos, vamos então aqui a entender esta lição. Vamos começar pela capa da nossa lição, que está finalizando esse trimestre, das lições bíblicas especial, a edição especial para jovens e adultos, e que também trata dos principais, veja aí, vai tratar dos princípios divinos em tempo de crise, ou os princípios divinos em tempos de crise, tá? Perceba, portanto, que estudamos ao longo desta lição, com base no livro de Esdras e também no livro de Neemias, esses princípios divinos para tempos difíceis, tempos de crises, como este que nós estamos vivendo. Vamos, portanto, aqui dar sequência ao estudo. Veja aqui o tema a ser estudado essa semana, a lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja. Vamos apresentar nesta lição a vigilância como uma ferramenta importante, como um auxílio muito bom, muito importante, uma prática cristã indispensável para manter a pureza da igreja. A igreja se manter afastada das coisas que desagradam a Deus e, portanto, ela precisa ser uma igreja vigilante, uma igreja que está vigiando. Maravilha! Vamos aos comentários da nossa lição. Está aí na tela para vocês. A vigilância conserva pura a igreja e realmente é importante esse tema, como nós já explicamos, é um conteúdo muito útil para o nosso entendimento, para a prática cristã e para o nosso crescimento em Cristo Jesus. O texto áureo da lição: e as coisas que vos digo-as todas, vigiai. Vou ler novamente para ficar melhor esta leitura. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Agora sim, está mais adequada com o texto sagrado. Verdade prática: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Tá? Aí, portanto, o texto áureo, a verdade prática, muito importante. A leitura diária está aí na tela para vocês. Dê uma olhadinha, pausa a tela e pode ler. Vamos para a leitura bíblica em classe. Está aí na tela para você também. Pausa a tela. Faça a leitura com base no texto de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13.
tá bom? O objetivo geral dessa lição, sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Está aí. Essa lição contém 5 tópicos e o objetivo geral dela é justamente dar esse despertamento, sinalizar, mostrar para a igreja que a vida de oração e de vigilância é indispensável para a jornada cristã, para a vida com Cristo. Cada tópico também contém o seu objetivo e quero aqui apresentar para vocês. Está aqui, ó. Vamos seguir o comentário da lição. Chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia. Meus amados, com base na parábola das 10 virgens, o comentarista da lição vai apresentar nesses 5 tópicos a análise, a aplicação, a interpretação e também o entendimento da expressão meia-noite. Ele vai aplicar essa expressão em vários sentidos e contextos. Então, vamos lá, o primeiro entendimento sobre a expressão meia-noite no tópico primeiro. Tópico primeiro, a meia-noite, o dia que já passou. Aqui o comentarista aborda que essa expressão significa o fechamento de um dia completo. O dia tem 24 horas. Mesmo se for no sistema judaico, que começava de 6 a 6, ou do nosso sistema ocidental, de 12 a 12, ainda assim o total vai ser 24 horas. E no caso da expressão de Mateus 25, a meia-noite é justamente uma das interpretações, e é a primeira colocada aqui nesta lição, é que a meia-noite significa o dia que já passou. É o encerramento total das 24 horas, é a finalização do dia completo. E, portanto, fala de um dia completo que foi já passado. E é interessante que na concepção e na interpretação e aplicação que ele faz aqui nesse primeiro tópico, ele vai dizer que esse dia completo é o tempo da igreja, é o tempo da graça, é o período da igreja, por exemplo, é a dispensação da igreja. Vai estar aqui ele comentando que é a dispensação da igreja. Ele vai citar Romanos capítulo 11, versículo 25, Lucas capítulo 21, versículo 14, vou ampliar aqui para vocês verem, e ele vai mostrar que vai ser exatamente nesse momento que Cristo vai arrebatar a sua igreja fiel, e portanto ela vai ser arrebatada, ou a igreja será arrebatada na meia-noite de Deus. Perceba que a aplicação e a interpretação que o comentarista faz aqui, e eu concordo, não é no sentido literal de meia-noite no nosso relógio, no cronômetro, mas o sentido que se dá com base na interpretação da parábola. A meia-noite é a finalização de um dia completo, portanto é o tempo que a igreja, é o tempo da igreja. Significa o quê? Que Cristo vai voltar quando o tempo da igreja terminar. E qual é o tempo da igreja, irmãos? É o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da graça, a dispensação da graça, a dispensação da igreja. Portanto, quando esse tempo se fechar, e está breve, isto é em breve, estamos aguardando Cristo a qualquer momento, quando esse tempo se fechar, esse dia da igreja vai ser fechado e Cristo voltará para buscar o seu povo. Essa é a ideia central do primeiro tópico desta lição. Glória a Deus. Portanto, vamos compreender isto. E nesse primeiro tópico, a expressão meia-noite dá a ideia do dia que já passou, o fechamento do dia completo de 24 horas, e que na aplicação é o tempo da igreja. Quando esse tempo findar, Cristo retorna, o noivo retornará, e a igreja irá ao encontro do seu noivo. Segundo tópico, mais uma aplicação da expressão meia-noite, vou botar aqui na tela para vocês. Meia-noite, início de um novo dia. Veja bem, se a meia-noite encerra o dia que já passou, também dá início a um novo dia. Perceberam? Essa é outra aplicação que o nosso comentarista faz.
E ele vai dizer que a meia-noite dá início a um novo dia. E qual é esse novo dia? O que quer dizer isso? Qual o significado que se aplica nesse contexto? Dentre outras aplicações, significa é o novo momento da igreja passará com Cristo. É o novo momento que a igreja estará com Cristo e enquanto aqui na Terra dá-se-á os eventos escatológicos que também nós já conhecemos. Então, essa aplicação escatológica da expressão meia-noite também significa o início de um novo dia, quando a igreja viverá uma nova dispensação na presença de Deus, onde estará para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Veja o item 1 aí. Ó. Amanhã começará. Um novo dia, o dia de eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Este é o dia de Jesus Cristo. Pronto, esse é o dia que a igreja será levada para glória, o dia que a igreja ficará com Cristo e nunca mais se separará do seu Senhor. Glória a Deus. Aqui diz o comentarista, naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e do seu sofrimento quando a igreja estará com ele. Paulo vai dizer que os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados. E aqui há os comentários em relação a isso aí, demonstrando que será o início de um novo dia. O item 2, a noite vem, quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. Então perceba que essa expressão aqui, meia-noite, início de um novo dia para a igreja, mas também é o início da madrugada. A meia-noite marca o início da assim chamada madrugada, que vai até às 6 da manhã. Então, essa madrugada, na aplicação aqui do nosso comentarista, vai significar também um momento de julgamento da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus, falando aí da grande tribulação e dos julgamentos que se abaterá sobre a terra. Tá? É esse sentido. Vamos seguir o tópico 3 aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês visualizarem. Meia-noite, a hora de trevas. Retomando esse item anterior, que fala que a noite vem, aqui também é uma aplicação nesse sentido. A meia-noite é a hora de trevas. A meia-noite é o momento mais escuro da madrugada. É o momento mais denso, mais tenebroso, por assim dizer. E o comentarista diz que para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vida iminente do Senhor Jesus, o lugar escuro em que vivemos. Portanto, aqui ele faz uma aplicação prática para os momentos difíceis, por exemplo, as crises. As crises, ela vai se abater sobre as pessoas, vai vir sobre qualquer um de nós e sobre a humanidade, e essa noite, essa densa treva, ela também vai apontar para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No item 1 ele coloca que a natureza sente as trevas, ele vai nos informar que quando Cristo morreu, houve, portanto, uma treva, umas trevas, uma escuridão, o sol deixou de brilhar. Houve aí praticamente um eclipse, por assim dizer, o sol foi totalmente, perdeu seu brilho e as trevas se abateu. E houve também, ele vai mostrar o texto de Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, que a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Esse é o entendimento aqui da lição e a aplicação que o nosso comentarista faz. Ele vai demonstrar que tanto a natureza, que assim como o ser humano também sente as trevas, e assim as nações. Ele vai apontar para esse caráter tenebroso de trevas, de pavor, de medo, de crises, de pandemias,
de momentos difíceis, de guerras, de fome que se abate sobre a humanidade. O quarto tópico, e aqui nós vamos entender essa questão. É importante a gente compreender esse ponto, pois é um ponto que o escritor ele aborda aqui. Vamos ver aqui o quarto tópico. Meia-noite, a vinda do noivo. Também a meia-noite é a vinda do noivo. É o momento que o noivo vem. Quando é o horário que o noivo vem? Qual a hora do noivo vir? É a meia-noite. E aqui ele coloca justamente isso para se referir ao momento do retorno do nosso Senhor. Veja o que ele comenta. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé, e os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas, a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus virá. E vai ser justamente à meia-noite que ele vai chegar. É importante também esse aspecto dessa expressão que ele coloca aqui. O quinto tópico, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Ele também vai ressaltar aqui que na meia-noite houve um clamor, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Este é o grito profético, é o clamor, é o alerta, é o tempo que precisamos entender e ouvir. E aqui ele faz uma aplicação interessante, e eu quero fazer essa adaptação nesse comentário, é que este clamor é necessário nos nossos dias, no nosso tempo. Estamos vivendo uma forte crise humanitária e as pessoas, muitas delas, não estão dando ouvido a Deus, não estão se aproximando do Senhor, não estão dando ouvido à palavra de Deus. Quantas pessoas nessa pandemia, por exemplo, esfriaram na fé, fraquejaram, ficaram frágeis espiritualmente, perderam a fé, a esperança, a crença, mesmo em momentos delicados, assim, difíceis, não querem vir para a igreja, estão com dificuldade de ir para a casa do Senhor, estão entendendo? Então, precisamos ouvir esse clamor, é importante, faz-se necessário que a igreja ouça esse clamor, o clamor da meia-noite, do momento difícil, do momento de angústia, de sofrimento, de trevas, de dores, de pandemia, de dificuldades, um momento ruim mesmo, de extrema necessidade. Precisamos ouvir o clamor da meia-noite. E qual é a mensagem do clamor da meia-noite? O noivo está chegando. Glória a Deus. Esta é a mensagem. O noivo está chegando. Meus amados, aí nós vamos acompanhar, portanto, esse último comentário aqui do quinto tópico, demonstrando esse aspecto do clamor da meia-noite. E aqui o comentarista no item 1, ele fala o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. A questão do esfriamento espiritual, do abandono da fé, do esfriamento do amor, do distanciamento de Deus, de Cristo. Então, meus amados, precisamos voltar para o Senhor. Precisamos continuar, aqueles que já estão na presença de Deus, aqueles que estão frios, estão ainda em dúvidas, que foram abatidos por esse tempo, precisam se erguer, precisam renovar sua fé, renovar sua crença, olhar para o Senhor e buscar a presença de Deus. Precisamos despertar do sono, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. O item 2 diz: seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Justamente isso. Nós vamos, pronto, assim fica melhor aqui, ó. Nós vamos e devemos usar os meios que Deus colocou em nossas mãos. Ele nos deu a sua palavra, ele nos deu a igreja para congregarmos, ele nos deu a comunhão, a coinonia entre os irmãos, para partilharmos a nossa fé, para crescermos juntos. Ele nos deu a oração, o jejum. Então vamos prestar atenção nisso aí, buscar a graça de Deus, buscar a palavra de Deus,
nessa perspectiva, tá? Despertemo-nos para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, vamos finalizar o nosso comentário. Tá aí a conclusão, relembrando a questão da expressão meia-noite e destacando aqui nessa conclusão a expressão sai-lhe ao encontro. O clamor da meia-noite anuncia que o noivo vem, que o noivo está chegando e que, portanto, devemos ir ao encontro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Ficamos gratos pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e compartilhar nos grupos de WhatsApp e de Facebook. Além de, caso não for inscrito, deixe a sua inscrição, acione o sininho para receber em primeira mão as nossas notificações. Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome de Jesus, e até o quarto trimestre de 2020.